Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-se a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos conta esta parábola nesta manhã de sexta-feira, para que nós possamos refletir de que modo nós temos acolhido a Ele em nossos corações. O Pai o enviou até nós. Ele, portanto, ao assumir a nossa condição humana, nos dá a certeza de que participamos de sua imortalidade, sua divindade. Se o pecado rompe a aliança que Deus fez conosco, a graça dele nos faz se reconectar, ou nos reconectamos com aquele que de fato quer transformar o nosso coração. Aquele que, ao assumir a nossa condição humana, não veio para nos condenar, para que o mundo morresse, para que nós morrêssemos, ao contrário. Mas Ele, ao assumir a nossa condição humana, espera de nós tão somente o ato do crer nele, para que assim possamos encontrar a vida eterna. Jesus não se cansa de contar aos seus seguidores
bem como aqueles que estavam ali por curiosidade, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, através de parábolas. Fala ele de parábolas para mostrar que para alcançar a vida eterna, para o caminho do céu, é necessário ter um coração aberto para acolher o projeto de Deus. Ontem eu recordava um trecho do evangelho que nós ouvimos na última terça-feira, quando Jesus condena severamente a falta de prática dos fariseus e dos mestres da lei, embora eles eram tão conhecedores da lei e dos preceitos. Da mesma maneira, Jesus, no evangelho de hoje, ele conta esta parábola do proprietário que plantou uma vinha, colocando uma cerca em volta e nela fazendo um lagar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda. Para que aquela vinha pudesse produzir frutos, eis que o proprietário, ele envia vinhateiros, ele envia empregados, ou melhor dizendo, aos seus vinhateiros. Só que aqueles vinhateiros tinham maldade no coração. Queriam eles lucrar sobre o patrão e, portanto, matam os empregados. E como nós sabemos aqui todo o enredo da parábola, eis que o proprietário vai mandar o seu único filho, pensando que eles haveriam de respeitá-lo. E mais ainda, pensando que não poderiam eles, aqueles vinhateiros, tirar a vida de seu único filho. Não foi o que aconteceu. Aquele filho era o grande herdeiro, ou o único herdeiro. Perdeu ele a sua vida por causa da ganância presente no coração daqueles vinhateiros. Diferente deste filho que era o único herdeiro, todos nós somos herdeiros das promessas, ou por que não dizer da grande promessa que o Senhor nos reserva, que é a vida eterna. E isso deve nos chamar a atenção. Se nós somos os herdeiros do Senhor, que ao assumir a nossa condição, nos garantiu como herança a vida eterna, por que ainda ter a ganância presente no coração? Por que não cumprir os seus mandamentos? Por que não mergulhar de coração em tão grande mistério, quando somos capazes de compreender que este mergulho não se dá por nossas forças, mas pela graça, pela misericórdia dele? Eis que nós devemos nos lembrar sempre das maravilhas que o Senhor realizou em nossas vidas. Não é preciso, insisto, sermos gananciosos. Não precisamos buscar outras coisas, outras realidades a não ser Deus. Devemos mergulhar no mistério da Trindade, experimentando o amor do Senhor e tendo a plena consciência de que Ele vai lapidando o nosso coração para que este grande campo que é o nosso coração possa produzir grandes frutos. Sem dúvida alguma, não podemos ter somente fé, nem somente obras. É preciso ter a comunhão com os dois. A nossa fé traduzida em obras, mas sempre lembrando que tudo é pela graça e pela misericórdia dele. Assim nos diz Jesus: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Pergunto, estamos produzindo frutos? Se sim, quais são estes frutos? Se nos alimentamos da palavra e da Eucaristia, esses frutos devem ter uma finalidade: nos aproximar de Deus e, através do nosso testemunho, insisto, não por merecimento, conceder àqueles que contemplam o nosso testemunho a oportunidade de conhecer ainda mais este Deus e Senhor. Vocês que deixaram suas casas para aqui estarem nesta manhã de sexta-feira,
bem como tantos outros que rezam conosco através de seus santuários domésticos, que fique esta mensagem. Quando o Senhor nos chama, embora nós passamos por tantas dificuldades, devemos recordar que Ele nos protege e, portanto, o inimigo jamais poderá nos tirar do caminho dele se nós queremos viver a alegria desta comunhão. Comunhão perfeita, porque estamos nos comprometendo, nos unindo àquele que venceu a morte e, portanto, nos faz vencedores. Neste dia penitencial, possamos, devotos de Santa Rita, entregar o nosso coração a Deus e, tendo levantado tão cedo para estarmos aqui ou rezarmos de nossos santuários domésticos, possamos nos convencer que o caminho do céu é muito exigente, mas é um caminho que nos dá sempre mais a certeza de que a escolha que fizemos é a melhor e ninguém poderá tirar isso de nós. A Jesus, que nos ensina a produzir frutos de alegria, mesmo em meio à tristeza, louvor e glória, pelos séculos dos séculos.